Oi, gente. Hoje é dia do quadro Histórias Secretas do Cinema e da Música. Eu vou contar uma história sensacional sobre gravadoras ligadas à máfia. Atenção, hein? Que existiam só para perder dinheiro. É uma história sensacional. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música, livros, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sexta. E queria agradecer demais aos quase 700 assinantes do meu site andrebarcinski.com.br. Galera, muitíssimo obrigado. É por causa de vocês que eu consigo fazer, inclusive, esse canal aqui. Bom, hoje no Histórias Secretas eu vou contar falar sobre um fenômeno que ocorreu muito desde os anos 50 nos Estados Unidos, que eram gravadoras feitas para perder dinheiro. Né? Você deve estar se perguntando, por que alguém faria uma gravadora para perder dinheiro? Bom, eu vou contar uma história, ela começa... vamos voltar ali para 1981, vou contar uma história muito engraçada, muito curiosa. Tinha uma cantora chamada Cory Bishop, né? Ela estava em Los Angeles, estava numa loja de discos, né? De discos antigos, assim, de um sebo, né? De discos usados e tal, e achou um LP de uma banda chamada Almost Famous, Quase Famosos, isso em 1981. Ela não conhecia nada da banda, não sabia que banda era, mas achou legal a capa, achou bonito e tal, comprou, custou 10 centavos de dólar. Era um disco que tinha um cortezinho na capa, assim em cima, indicando que era um disco de promoção ou um disco de encalhe, né? Ela levou o disco para casa, botou o disco na vitrola, e assim que ela ouviu a primeira faixa, ela falou, pô, essa voz me lembra o Richard. E ela estava falando do Richard Goldman, que era um cara que cantava música country, amigo dela, né, que tinha feito algum sucesso aí uns 10, 15 anos antes, de 1981. Ela, como eu falei, era amiga do Goldman, né, desse Richard Goldman, ligou pro cara e falou, Richard, olha só o disco que eu comprei, dá uma ouvida aqui, vê se não parece você. Botou o fone ali, o telefone na caixa de som e tocou alguns segundos a música e o Richard Goldman quase colapsou. Ele falou, porra, sou eu, essa música é minha. Que disco é esse? Almost Famous. O Richard Goldman não tinha a menor ideia. E aí eles descobriram que ele lembrou que vários anos antes ele tinha gravado essas músicas para uma suposta gravadora, para um produtor que tentou vender para umas gravadoras supostamente, mas que disse que não deu em nada e acabou esquecendo e foi fazer outras coisas da vida e tal, né? O disco não tinha nem crédito do cara, não tinha crédito de ninguém, era acreditado a outros músicos, outras pessoas, e ele não entendeu nada do que estava acontecendo, mas esse caso do Richard Goldman e do disco Almost Famous, ele evidenciou uma prática que era muito comum nos anos 60, 70 e 80, que eram gravadoras de fachada montadas por associações, inclusive criminosas, né, que faziam discos para perder dinheiro e assim burlar um imposto de renda. Tá? Basicamente a coisa funcionava da seguinte maneira: eles criavam uma banda fictícia, né, uma banda qualquer, tinha um orçamento do disco, era incrivelmente inflacionado, com um monte de nota falsa, recibo e tal. Então, olha, gastei 15 mil dólares de estúdio, gastei 30 mil dólares de produção, gastamos não sei quantos mil com limusines para levar a banda, contratos, tal, tudo fajuto, né? E eles gravavam esses discos, lançavam com cópias muito limitadas, 500, 1000 cópias e tal, mandavam os discos sem nenhum tipo de divulgação para as lojas e óbvio que eles encalhavam. Então o retorno das lojas era muito ruim, né? Olha, não vendemos nada, ninguém conhece esse disco, ninguém sabe que disco é, ninguém conhece a banda, não teve divulgação, não teve anúncio, não teve nada. E aí eles deduziam do imposto o suposto prejuízo que eles teriam tido com essas gravações, né? Muitas dessas gravadoras eram ligadas realmente à máfia, né? Para lavagem de dinheiro de atividades ilegais. E existiam centenas dessas gravadoras, né? Tanto que tem gente que coleciona discos dessas gravadoras que se convencionou chamar de tax scam labels, ou seja, selos para trambique com impostos. Eram selos criados especificamente para burlar o imposto.
E é muito curioso a gente lembrar e descobrir que muitas dessas gravadoras, talvez uma centena delas, pertenciam basicamente ao mesmo cara, que era o Maurice Levy. O Maurice Levy, eu já fiz vídeo sobre o Maurice Levy aqui. Ele era um cara do showbiz ligado à máfia, trabalhava para a família Genovese, né? E o Maurice Levy, ele tinha dezenas de gravadoras que faziam exatamente isso. Às vezes pegavam músicas, roubavam músicas de alguns artistas desconhecidos e lançavam com outro nome para o disco fracassar. Ele muitas vezes ele jogava os discos fora, ele imprimia 1000 e jogava 900 no Rio, né? Tem histórias lendárias assim do Maurice Levy jogando prensagens inteiras de LPs fora, né? E ele foi durante muito tempo empresário do Tommy James, né, que era um cara que teve uma banda super famosa nos anos 60 chamada Tommy James and the Shondells. Eu fiz um vídeo há um ano atrás mais ou menos sobre o Tommy James, vou linkar aqui na descrição. E o Tommy James lançou um livro sensacional chamado Me, the Mob and the Music, Eu, a Máfia e a Música, em que ele conta essas histórias dele com o Maurice Levy, né? O Maurice Levy era uma figura tão proeminente assim, na música americana. Ele teve casos também que ele brigou com John Lennon naquele disco Rock and Roll, que ele falou que os fonogramas eram dele. O cara era realmente um trambiqueiro máximo, assim, master, né? Que ele inspirou um personagem dos Sopranos, o Hash Rabkin, né? Completamente inspirado no Maurice Levy. E ele fez história, assim, o Maurice Levy, e ele digamos, inspirou muitos outros produtores trambiqueiros a fazer o mesmo. Então, nos anos 70, nos Estados Unidos, surgiram centenas, não é exagero, dessas gravadoras feitas para perder dinheiro, né? Uma das mais conhecidas era uma gravadora chamada Tiger Lily. Essa gravadora, os discos dela, eles prensavam tão poucos discos e os discos eram tão porcamente lançados, tal, que existem poucas cópias, eles viraram meio itens de colecionador, né? Agora tem algumas histórias muito legais dessa gravadora Tiger Lily, né? Em 1972, eles lançaram um disco de uma banda de hard rock chamada Stonewall, né? E o Stonewall era uma banda nova-iorquina que recebeu uma proposta de um produtor chamado Jimmy Goldstein falou, olha, eu tenho um estúdio, eu tenho aqui horas vagas no estúdio, por que vocês não vêm aqui, gravam umas músicas e eu tento vender para gravadoras? Isso era um esquema normal deles, né? A banda não sabia de nada, falou, pô, legal, horas de graça de estúdio, o cara vai tentar vender nossa música, vamos lá. E eles foram pro estúdio, gravaram esse disco, né? O Jimmy Goldstein levou as fitas, supostamente para mostrar para a gravadora, mas falou para a gravadora depois que não tinha dado certo, que ninguém se interessou, etc, né? Em 1976, 4 anos depois, essa Tiger Lily, essa gravadora, lança o disco do Stonewall, sem contar para o Stonewall, né? E o disco, que era um disco muito bom, acaba virando um item meio de colecionador, assim. Então, discos que na época eram vendidos por 50 centavos de dólar, porque estavam encalhados ali naquela seção que ninguém queria, hoje valem 15, 14, 10 mil dólares, né? Porque eles são itens de colecionador e os colecionadores já descobriram esse filão assim dessas gravadoras feitas para fracassar. Então é uma prática antiga do mercado musical, mas que teve no Maurice Levy aí, digamos, o seu Picasso, o seu Michelangelo, o cara que realmente sabia fazer isso melhor do que ninguém. E eu amo essas histórias de trambiques na indústria da música. Acho sensacional. Se você gosta desse tipo de quadro sobre cinema, música ou livros, conheça e assine meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Por R$ 20 por mês você tem um monte de benefícios. Eu faço 3 textos inéditos por semana, exclusivos para o site. Você pode participar de debates, workshops e cursos só para assinantes, e você tem acesso ilimitado a todo o acervo do site, que são quase 700 textos que eu fiz nos últimos 5 anos, e mais de 80 cursos e debates e entrevistas com gente como Guilherme Arantes, Rich, Marcelo Rubens Paiva. Tem muita coisa legal, cursos sobre história do cinema, cursos sobre música, cursos sobre música brasileira dos anos 70. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Conheça lá andrebarcinski.com.br.